Vamos ler hoje mais um texto muito conhecido, que há também uma confusão muito grande com respeito a esse texto. Na verdade, eu já fiz muitos vídeos falando desse texto, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus se renova a cada amanhecer. Vamos ler no livro de Lucas, no capítulo 19, alguns versículos que diz assim: a epígrafe, ou o título, uns chama de epígrafe, outros chama o título, é a mesma coisa. É exatamente isso, Zaqueu, o publicano. Publicano, porque Zaqueu era funcionário público, então funcionário público, publicano. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia ver quem era Jesus, mas por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. E todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não, é uma história linda, bela, de um realmente encontro com Deus. É aquilo que eu sempre falo: alguém que se encontra com Deus não pode mais continuar a mesma pessoa. Vamos entender um pouco a história de Zaqueu, para que a gente entenda. A gente não pode compreender a Bíblia sem compreender o contexto histórico. Vamos entender um pouco. Exemplo: em Israel, naquele tempo, o império era o Império Romano. Então havia as concessões públicas para explorar algumas áreas, como que hoje as estatais, coisas parecidas. E naquele tempo houve concessão pública. E Zaqueu ganhou aquela concessão. Então Zaqueu ganhou o direito de explorar e repassar para o romano os tributos de Israel. É o que seria mais ou menos hoje a nossa Receita Federal. Inclusive Mateus, pelo que consta, era funcionário de Zaqueu. Por que Mateus era funcionário de Zaqueu? A Bíblia diz que Mateus era um alfandegário. Mateus trabalhava na alfândega. Mateus era funcionário de Zaqueu, porque Zaqueu, a Bíblia diz que ele era o chefe dos publicanos. E segundo a história, Zaqueu havia ganhado aquela concessão pública, por isso a raiva das pessoas, o chamado ladrão, porque ele explorava aqueles impostos e passava para os romanos. É bom lembrar que ele precisava andar na linha, porque se ele fosse fazer besteira, os romanos, o imperador mandava matar. Não tinha, era uma coisa vigiada o tempo todo. Mas ele ouviu falar de Jesus. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico. E um dia ele se aproximando para ver quem era Jesus, por ser de pequena estatura, a Bíblia não diz o tamanho dele, sabe-se que é de pequena estatura. Mas não viu, a multidão era grande. Mas ele tinha um propósito no seu coração: eu quero ver esse homem. Todos falam desse homem. Eu quero ver a sua face. Eu quero ver quem é esse homem. Mas como ver Jesus? Tão pequeno e uma multidão tão grande.
Não havia como fisicamente se aproximar de Jesus. Então Zaqueu, um homem inteligente como era, ele calcula a trajetória que Jesus ia passar. Em vez de enfrentar a multidão, está aí uma lição para nós. Está aí uma lição extraordinária para nós. Tem hora que precisamos contornar, em vez de confrontar. Zaqueu, em vez de ir em frente, ele volta, contorna, marca o trajeto de Jesus e descobre uma árvore espinhosa. A figueira brava era uma árvore de espinho. Mas só tinha ela ali onde Jesus ia passar. E Zaqueu disse: é nela que eu vou subir. Zaqueu, um homem de posição da mais alta sociedade israelense, corre feito menino por fora. Imagino que as pessoas não olharam para ele, porque ele era uma pessoa conhecida, pessoa pública, e vendo ele correndo lá por fora, naquelas terras ermas, naquele poeiral, Zaqueu correndo, passa por todo mundo, sobe uma figueira e diz: aqui dá para me ver quem é Jesus. E Zaqueu tem a maior surpresa da sua vida. Zaqueu nunca imaginou Jesus saber seu nome. E Jesus vem, parou, olha para cima e cita pelo nome. Como é importante, irmãos, quando você cita alguém pelo nome. Jesus diz assim: Zaqueu, imagina o que inundou o coração de Zaqueu, quando Jesus diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Que alegria extraordinária inundou o coração de Zaqueu. E Zaqueu desce com alegria, com júbilo, e vai lá e faz aquele banquete para todo mundo. Mas Zaqueu toma a palavra. Jesus não pediu nada, Jesus não perguntou nada a Zaqueu. Zaqueu realmente havia se convertido. Zaqueu disse: Senhor, a metade do que eu tenho já está garantido. Vou distribuir para os pobres a metade do que eu tenho. Mas, Senhor, se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir quadruplicado ou 4 vezes mais. Mas eu não quero ficar devendo nada a ninguém, Senhor. Zaqueu em nenhum momento disse que era ladrão. Nem Jesus disse isso. Zaqueu em nenhum momento ele disse que tinha roubado alguém. Ele disse: se em alguma coisa eu defraudei alguém. Ele não sabia. Quando ele falou ali, ele já era um homem convertido. Ele não precisava falar aquilo, mas ele falou. Zaqueu, para encontrar com Jesus, ele desceu do seu pedestal. Na sua posição social, jamais Zaqueu se encontrava com Jesus. Zaqueu desceu para a condição de criança, de menino. Zaqueu saiu da sua posição de arrogância, de um chefe da Polícia Federal, de um delegado de alto nível. Zaqueu desceu tudo aquilo. Porque Zaqueu precisava matar a sua sede. E a única maneira de matar aquela sede era ver quem era Jesus. Zaqueu queria ver quem era Jesus. Ele já tinha visto falar de Jesus. Agora ele precisava ver quem é Jesus. E Jesus faz aquela revelação extraordinária. E eu não sei porquê. Muitos hoje começam a afirmar que Zaqueu era ladrão. Zaqueu ladrão. Quando a Bíblia nunca disse isso. Cuidado com aquilo que você está afirmando. Não coloque palavras na boca de Jesus. Não coloque palavras na Bíblia quando a Bíblia nunca fala. O silêncio de Jesus é mais sábio do que suas manifestações. Zaqueu ouviu as palavras belas de Jesus. Ouvindo Jesus, disse-lhe uma coisa ainda, né? Jesus fala para Zaqueu. Então ele disse: hoje houve salvação nesta casa. Que glória! Quantas pessoas acompanhavam Jesus naquele momento? A Bíblia diz uma multidão. Uma multidão acompanhava Jesus naquele momento. Mas quantas pessoas quantas pessoas se dispuseram de si mesmas, das suas vaidades, para realmente ver Jesus, não como homem espiritual, sou Zaqueu.
Zaqueu queria ver quem era Jesus. Zaqueu queria matar a sua sede. Zaqueu queria se desprover. Tudo aquela riqueza de Zaqueu não preenchia o vazio da tua alma. Eu preciso do dinheiro. Não estou aqui fazendo apologia à miséria. Mas se você tiver dinheiro e não tiver Jesus, nada tem. Zaqueu teve um encontro pessoal com Cristo. Jesus o chamou pelo nome. Aquela multidão não foi páreo para Zaqueu. Mas Zaqueu teve uma inteligência extraordinária, já era Deus trabalhando. Zaqueu sabia que tem hora que você tem que parar, que não dá mais para ir em frente ali. Zaqueu percebeu, desta maneira que eu vou, nessa estrada que eu vou, eu não tenho como ver Jesus. Zaqueu parou, Zaqueu deu uma guinada. Zaqueu não confrontou a multidão. Às vezes o nosso erro está em confrontar a multidão. Zaqueu não confrontou a multidão, ele contornou a multidão. Se Zaqueu tivesse tentado contornar aquela multidão, ele podia até ser talvez pisoteado pela pequena estatura. Será que não é hora de você fazer como Zaqueu? Não confronte, contorne a multidão. Talvez quando você começar a contornar a multidão, você vai ver que o caminho está livre. E tem uma árvore perfeita para que você possa subir e ver Jesus de perto. Se Zaqueu confronta, certeza Zaqueu não tenha visto quem era Jesus. Se Zaqueu não fura suas mãos, o sacrifício de Zaqueu pela sua posição só. Imagine no outro dia alguém dizendo, se Jesus não fizesse isso, alguém dizendo, olha o otário, eu passei ontem, vi esse moleque lá em cima de uma árvore. Aquele não é Zaqueu? Não. Zaqueu tem um objetivo muito maior do que o que as pessoas iriam falar a teu respeito. Zaqueu não estava nem aí o que as pessoas iriam falar dele depois. Zaqueu queria ter um encontro real com Cristo, queria ver quem era Cristo e ele viu. Não só viu, mas hospedou na sua casa alguém que ele nunca havia hospedado antes. E do contrário, não foi Zaqueu que convidara. Jesus se convidou. Jesus disse, eu hoje convenho pousar na sua casa. Que coisa especial. Quando alguém se dispõe a ver quem é Jesus. Quando alguém paga o sacrifício da cruz, talvez furando as suas mãos, mas não negando a Cristo, Jesus o chama pelo nome porque Jesus te conhece. Então, meu irmão, faça como Zaqueu. Não precisa você confrontar a multidão. No confronto você sairá perdendo. Não confronte a multidão. No confronto você perde. Mas contorne a multidão. Contorne a multidão. Se você contornar, Jesus talvez faça com você o que fez com Zaqueu. Então, tenha um bom final de semana. Tenha um bom final de semana na direção do Senhor. Hoje, sexta-feira, 7 de dezembro de 2018. Que Jesus Cristo continue te abençoando, você e toda a sua casa. Faça como Zaqueu. Não confronte, mas contorne a multidão.